Apocalipse 3:7. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha ninguém. Quem é esse? É Deus, é o próprio Deus. Olha o que ele diz aqui: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Para aí. Deus vai abrir a porta? Deus pode abrir a porta na vida financeira, na vida sentimental, na vida profissional. Mas a porta da salvação ele já abriu. Não é que Deus vai abrir a porta ainda, ele já abriu. Mas nem todos entram por ela. Que porta é essa, pessoal? O próprio Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Mas olha aqui o que diz aqui, pessoal. Às vezes a pessoa acha que é na capacidade dela, é na força dela. Olha o que diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele não disse que por causa da sua robustez, por causa da tua capacidade, você não deixou essa porta fechar, não. Ele falou: mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Quando nós guardamos a palavra de Deus, essa porta nunca vai se fechar para nós. Eu sempre digo, sem querer mudar a Bíblia, ninguém pode fechar a porta para nós, a não ser nós mesmos. Ou nós não vamos fechar, nós só não vamos entrar, ela vai continuar lá aberta. Nós temos que ter essa decisão. Espera aí, o que eu faço para que essa porta não se feche para mim, para que eu possa entrar e ter vida eterna? Aí está a resposta desse próprio versículo: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Lembra o que Paulo disse? Paulo é um grande exemplo na Bíblia Sagrada, um homem que escreveu vários livros, e ele disse: aquilo que eu quero, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso eu faço quando? Todo dia. Quantas vezes a gente, promete para a gente mesmo: isso eu não vou fazer mais. Isso aqui não, isso aqui está fora, isso aqui, eu não aceito isso mais na minha vida. Daí a pouco você se pega fazendo a mesma. Porque nós temos pouca força. Na nossa capacidade nós não conseguimos. Mas quando eu vou para o lado da palavra e falo: espera aí, mas a palavra de Deus diz assim. Essa é a necessidade de cada um. É guardar a palavra de Deus. O que diz lá em Joel? Diga ao fraco: eu sou forte. Humanamente falando, eu sou fraco. Humanamente falando, você já pegou algum parafuso e colocou na parede lá, um parafusinho assim, você pode pendurar alguma coisa nele e fica lá tranquilo, um parafusinho desse tamanho. Aí você pega aquele negócio, fica ali meia hora na mão, você já está todo doído. Por quê? Porque a gente é fraco. Humanamente falando, nós somos fracos. Teve um dia que um pastor fez um exemplo comigo. Eu vou fazer com o Gabriel. Vem cá, Gabriel. Vem cá. O Gabriel vai me ajudar aqui agora, né? Fazer uma demonstração aqui. Você é forte ou é fraco? Fraco. É atleta, rapaz. Eu sou forte. É forte? Então tá bom. Fica olhando pro povo aqui, por favor. Isso. Tá bom. Glória a Deus. Pega essa Bíblia aqui. Ela é leve ou ela é pesada, Gabriel? É leve, né? Levinha? Pela sua capacidade. Tá, vai ficar tranquilo? Então tá bom. Estica a sua mão aqui. Que é assim, ó. Isso. Bem esticadinho assim. Isso. Fica aqui até o final do culto, por favor. Tá bom? Ai, ai. O Moisés está com dó do filho. Coitadinho, né? Já fizeram isso comigo, pessoal. Dá cãibra no braço, pessoal. Dá vontade no banheiro. Né? Porque ele está de máscara, mas vai dar para esconder. Vou esticadinho, né? Daqui a 10 minutos a gente conversa. Entendeu? Então, assim, a gente é forte, né, pessoal? Às vezes, pessoal, nas pequenas coisas, a gente vê quanto a gente é fraco. Você vai bater o cantinho do dedo assim em algum lugar, você não
Deus do céu, parece estar arrancando a nossa alma, mas só encostadinha, né? Mas é porque na nossa capacidade, na nossa habilidade, nós somos fracos. Tudo bem, galera? Está o mesmo peso ainda? Tá não? Aumentou um pouquinho? Daqui a pouquinho a gente fala. Então, assim, pessoal, voltando para cá. Sabe aquela espinha, pessoal, quando ainda não saiu, que você toca nela assim, parece que está colocando assim, uma broca dentro da sua cabeça e fala, meu Deus, que negócio que dói. Quer ver quando está dentro do nariz, né, pessoal? Dentro da orelha. Um negócio assim tão insignificante que nem apareceu ainda. Mas você fala, ai, o homem pior ainda, né? As mulheres aguentam um pouquinho mais, né? Homem, qualquer coisinha, né? Uma frepinha no dedo, ai, né? Parece que está dando um parto. Está tudo bem, Gabriel? Aumentou um pouquinho o peso? O braço já veio para frente assim já, né? Deus te abençoe. A palavra na mão, né? Ô, glória, tem que estar no coração também. Mas, voltando para cá, pessoal. Nós temos que entender que na nossa habilidade, na nossa capacidade, nós não vamos conseguir nada. Mas, estando na palavra de Deus, não é segurando não, viu? É vivendo. É entrando por essa porta, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Nunca pensa assim, mas é porque ele é pastor, por isso que ele guarda. Não, é porque ele já tem tanto tempo no Evangelho, não. Na nossa capacidade, ninguém consegue, pessoal. Mas, quando nós guardamos a palavra de Deus, quando nós verdadeiramente colocamos toda a nossa atenção, o nosso esforço para viver o que a palavra diz, eu deixo de fazer a minha própria vontade para viver a vontade do Pai. Tudo bem, Gabriel? Aumentou um pouquinho o peso? Muito. Quantas vezes mais? Está vendo? 1 quilo, pessoal. Pode ir, viu? Eu não vou judiar de você, não. O meu pastor me deixou o culto inteiro, pessoal, até depois da oração final. Ou seja, parece uma coisinha simples, pessoal. Parece não, é simples. Mas aí mostra quão fraco nós somos. Mas o próprio Deus disse, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Nunca diga mais, não, eu não consigo, eu consigo porque eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. Não tem uma canção que diz isso? Eu sou fraco, mas meu Deus é forte. Ou seja, é isso que nós temos que entender. Ele já mandou o próprio filho dele para morrer por nós na cruz do Calvário, porque o filho era forte, mas nós somos fracos. Para que não tivéssemos que fazer isso hoje. Ele é tão bom para nós que ele diz que ele tira o nosso fardo que é pesado. Que fardo é esse? Aquele fardo que o mundo coloca, aquele fardo que Satanás vai a cada dia pesando nas nossas costas. Ele tira esse fardo e nos dá um fardo que é o quê? Que é leve. E nos dá um jugo que é? Um jugo que é suave. Quando nós conseguimos entender isso, nós passamos a viver o que a palavra de Deus diz. Nós começamos a entender que nós verdadeiramente podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deixa marcadinho aí e vá lá em João 10. Volte aí na sua Bíblia, vai em João. João, capítulo de número 10. Mateus, Marcos, Lucas, João. Glória a Deus. João, capítulo de número 10. Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta de quem, pessoal? Ovelha é aquele que faz, pessoal. Ovelha é aquele que quando o pastor, o verdadeiro pastor, o próprio Deus, ele fala, ela faz. A questão é quando somos bodes. Que qualquer cutucadinha já berra, né? Não, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo outro. Não. Eu sou a porta das ovelhas. Ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha
a minha voz. Quando nós verdadeiramente somos ovelhas, nós ouvimos, mesmo como aprendemos lá em Apocalipse, mesmo não tendo capacidade nenhuma, eu ouço a Deus falar, é assim que eu tenho que fazer. Olha o que mais que ele diz. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará o quê? Pastagem. O que é pastagem? É alimento, é suprimento. Toda vez que eu leio esse versículo, eu não sei se aqui com vocês eu já dei esse exemplo, dá uma intenção assim, ó, que a pessoa ela vai entrar, vai aproveitar e vai sair de volta, né? Não, a intenção não é essa, quando você lê entrará, sairá e achará pastagem, mas não é isso. Eu estou vivendo numa vida errada, numa vida de pecado, estou vivendo numa vida que me agrada, mas não agrada a Deus. Quando eu entro por essa porta que é Jesus, eu saio para a novidade de vida, mas no outro lado. O velho homem morre, a velha criatura morre, ela já não tem mais agora desejo naquilo que tinha antes, ela já não é mais controlada por aquilo que era antes, agora ela entra e sai, mas para a novidade de vida. Eu era pecador, né? Eu vivia praticando coisa errada, não. Agora eu entrei por Jesus. Como que eu entro, pastor? Como que é isso? É quando eu entro na palavra dele. É quando eu começo a ter isso aqui, ó, como manual da minha vida. É quando eu verdadeiramente eu leio e falo, mas espera aí, se está escrito eu não posso fazer mais. Ou se está escrito eu não fazia, agora eu faço. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, eu sou ovelha, eu obedeço. Quando eu presto atenção no que Deus falou, eu obedeço, aí sim. Vocês já viram, na internet tem muito disso. Aqueles vídeos das ovelhas no pasto, aí chegam as pessoas e grita, chama, quer tirar foto, elas nem chamam, né? Mas quando chega o pastor delas, o pastor mesmo de ovelha, lá, o animal, ele tem o jeitinho de chamar, que ele dá uma chamada só e já vem tudo. É para exemplificar. A ovelha ouve a voz do seu pastor. O pastor Aguinaldo, eu sou um representante de Deus aqui na Igreja da Graça de Newark. Mas o nosso verdadeiro pastor é Deus. No entanto, se o pastor local, se ele faz algo que é contrário à palavra, ele não representa Deus. Para representar Deus, nós temos que estar na palavra de Deus. Então, quando nós verdadeiramente somos de Deus, como ele diz no versículo 7, as minhas ovelhas ouvem a minha? Elas ouvem. Versículo de número, próximo, vamos lá. Versículo de número 9, não? 10. Ei, pastor, é isso mesmo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando nós conseguimos entender isso, pessoal, a gente não vai mais viver no desejo da carne, o desejo do diabo. Nós não vamos abrir a porta da nossa vida para que o mal entre na nossa vida. Ontem eu ouvi um missionário pregar no Show da Fé, no culto das 9 da manhã, e tem um versículo que ele falou que ficou no meu coração. Aqui é a nossa mensagem, tá? Eu vou ler o versículo que ele leu e volto aqui com vocês. Não precisa de ir lá, fica aí nesse versículo que eu já volto aí. Aí é a nossa mensagem. Mas olha esse versículo que ele leu ontem pela manhã, lá na sede. Salmo 109, versículo de número 17. Diz assim: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Quando o missionário leu isso, eu já estava com a palavra para hoje, no coração. Eu falava, meu Deus, quantas pessoas amam a maldição e não entram pela porta que é Jesus. Só que, olha como é forte, é como plantar e colher. Visto que amaste a maldição, amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste de ti. A palavra de Deus diz que, o próprio Deus diz, aquele que me busca, encontra.
Ele diz, aquele que procura acha. Ele diz que como que é o versículo? Deixa eu voltar aqui. Se vós me deixardes, eu também vos deixarei. Mas sempre começa em nós. Se vós nos achegardes a mim, eu me achegarei a vós. Olha o próximo versículo que o missionário leu ontem. Deixa eu ler rapidinho aqui para você. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a veste que o cobre, e como o cinto que o cinja sempre. Não é a nossa palavra de hoje, mas tem tudo a ver, pessoal. Às vezes a pessoa, ela não entende porque as coisas vão de mal a pior. Porque ela ama aquilo que não é de Deus, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é o mal. Ontem, dia 31 de outubro, o que o mundo comemora, pessoal? Halloween. Comemora a morte. O cristão não. O cristão comemora a reforma protestante. Agora, o mundo tem, parece que, envolvido aquilo que é de Deus. As pessoas estão aceitando. Me entristece tanto quando eu vejo, né? Ah, mas é meu filhinho, eu tenho que fazer, a minha filhinha tem que fazer. Não! Nós não podemos amar a maldição e nem deixar os nossos amarem. Fala a verdade para mim. O que representação boa é? Se realmente o negócio fosse de Deus, vai ter caveira representando? Eu entrei numa loja ontem com a minha esposa e a fila estava bem comprida assim no corredor estreito e para passar, né? Aí tinha uma moça e uma senhora. Aí a moça, na hora de virar assim, para que eu passasse, aí veio aquele rabão vermelho assim do diabo, sabe? Está amarrado em nome de Jesus. Ué. Que coisa boa é, pessoal, representar o diabo. Não, nós não podemos aceitar nada que é do mal na nossa vida. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. A Bíblia diz que onde há luz não há trevas. Outro dia estudamos. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu caminho será tenebroso. E que trevas, né? A palavra de Deus diz. Continuando aqui. Versículo de número 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor não é aquele, pessoal, que quer tirar. Não, ele se entregou, é o contrário. Jesus nos amou primeiro. A Bíblia diz que, lá em João, aqui em João, né? A Bíblia diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o teu filho. Quando você vê falar do outro lado, né, como diz um amigo meu, do lado da pá virada, você vê aquele que tira, aquele que veio para roubar, para matar e para destruir. Ele não. Ele veio para nos dar vida e vida abundante. 12. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou o quê? Conhecido. Me lembro um dia, eu estava numa fila de um banco, lá em Pompano Beach, mais ou menos no ano de 2009. E de repente um senhor na minha frente, um senhor bem negro assim, com os dentes bem branquinhos assim, que ele marcou, sabe, um negão bonito. Ele virou para mim, deu um sorrisão assim e falou assim: você conhece Jesus? Do nada, pessoal. Aquilo alegrou meu coração. Eu tendo Jesus, imagina se eu não tivesse. Eu falei: conheço, sim senhor, eu sou servo dele. Ele, glória a Deus, bom conhecer mais um irmão em Cristo. E eu saí dali, aquilo alegrou meu coração, e eu comentei com um amigo. E o amigo falou assim: rapaz, é bom a gente conhecer Jesus. Eu falei: é.
Agora a outra pergunta, Jesus te conhece? Porque ele conhece a ovelha tem que o conhecer. E é verdade, pessoal. Todo mundo sabe que Jesus é bom. Todo mundo sabe que Jesus representa Deus na terra. Representou, né? Como homem. Agora, Jesus tem nos conhecido? Nós temos nos dado a conhecer a Ele? Temos verdadeiramente vivido como filhos? Continuando. Assim como, versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Presta atenção. Às vezes quando a gente fala assim, né? Eu sou ovelha, ele é pastor daquele que já é ovelha. Sim, ele é pastor daquele que já é. Mas ele diz que há ovelhas que ainda vão se agregar. Isso é muito importante, pessoal. Nós não podemos viver num grupinho. Eu me lembro que quando eu era criança, eu fazia parte de uma igreja que dizia que só nós íamos para o céu. Não. Quem disse que quem tem uma placa de igreja é que vai para o céu? Que quem tem mais tempo de igreja, não. O Senhor quer sempre agregar. E para isso Ele conta comigo e conta com você. Ele conta com cada um de nós. Para que possamos agregar. Verdadeiramente buscar lá nas trevas aqueles que ainda não são ovelhas, mas que um dia vai passar a ser. Aqueles, como diz lá em Isaías capítulo 9, e o povo que andava em trevas viu uma maravilhosa luz. E que luz é essa? Que luz é essa? É Jesus, que pode brilhar na nossa vida e através da nossa vida. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Continuando. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? É uma pergunta. Diziam outros, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Porque Jesus ali, onde ele chegava, as pessoas eram curadas. Os cegos enxergavam. Mas não só ele abria os olhos físicos, mas também os olhos espirituais. Toda vez, pessoal, que uma pessoa se aproxima de Deus, a vida dela muda. Toda vez que uma pessoa se aproxima de Deus, verdadeiramente há transformação. Muitos dizem, ele tem demônios. Não. Pode o demônio abrir os olhos dos cegos? Quando a pessoa se aproxima de Deus, diz lá no Salmo 75, quando o nome dele está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando a pessoa verdadeiramente se aproxima de Deus, tem que haver mudança. Nós não podemos falar assim, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, e é tudo a mesma coisa, eu vivo da mesma maneira que eu vivia. Nada mudou na minha vida, mudou, tem que mudar. Eu era, eu não sou mais. Eu fazia, eu não faço mais. E aquilo que eu não fazia, agora eu passo a fazer. Quando eu verdadeiramente deixo a religiosidade de lado, eu começo a viver salvação, começo a viver, entrar nessa porta. Ele diz, entrará, sairá e achará pastagem. Vai ter suprimento para a nossa vida. Não vai ter lugar para tristeza, para angústia, não vai ter lugar mais para dor. Por quê? Porque agora eu vivo aquilo que a palavra de Deus diz. Pastor, mas quer dizer que não vamos viver mais problemas? Não, a Bíblia não diz isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é só para o lado bom. Paulo disse, eu sei ter fartura, mas também sei padecer necessidade. O que eu não deixo é de estar na presença de Deus. Olha o que diz Isaías. Vamos lá, por favor. Já
Vamos orar. Isaías, capítulo de número 1. Vamos lá. Isaías 1. Quando eu entro por essa porta, tem que haver mudança. Isaías, capítulo de número 1. Glória a Deus. Isaías 1. Versículo de número 2 em diante. Ouvi, ó céus, e prestai ouvidos, tua terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O que ele diz lá? Minhas ovelhas ouvem a minha? Ouvem a minha voz. Até o boi, pessoal. Falamos de ovelha, agora que a Bíblia está falando do boi. Até o boi conhece a voz do seu dono. E às vezes nós não conhecemos. Deixamos de ouvir o que ele fala. Olha o que diz lá no versículo de número 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vides para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai o quê? Tirai o quê? A maldade de vossos atos e diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Nós temos que deixar a religiosidade, nós temos que deixar tudo. Porque o que o Senhor estava despertando o povo ali? Espera aí. Até o boi conhece a voz do seu Senhor, mas vocês não me conhecem. Chamando a atenção do povo daquela época. Vocês fazem sacrifícios, vocês fazem as festas, tem as confraternizações, mas deixam de me ouvir, não adianta nada. Quem requereu isso de vocês? Tirar a maldade. Deixa aquilo que engana, aquilo que é errado, e passe a fazer o bem. Aí ele diz, vinde então. Olha o que ele diz ali, próximo versículo. Vinde então e argue-me. O que é argue-me? Aí eu posso chegar e falar com Deus, Senhor, olha, eu estou vivendo um tempo difícil. Senhor, eu até quero fazer, mas eu não consigo. A tua palavra diz que tendo pouca força, mas eu realmente estou fraco. Olha o que ele diz aqui. Vinde então e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Não tem, pessoal, pecadinho, não tem pecadão. Às vezes as pessoas nos julgam, às vezes nós mesmos nos julgamos e falamos, não tem mais jeito para mim. A porta continua aberta. Ninguém pode fechar essa porta. Nós que temos que decidir se nós vamos entrar ou se nós vamos ficar pelo lado de fora. Voltando para onde começamos, por favor. Apocalipse, capítulo de número 3. Aqui, pessoal, o recado não era para o povo do mundo, era para o povo da igreja. Deus falava com o próprio anjo da igreja. Versículo de número 8, Apocalipse 3, 8. Eu sei as tuas obras,
Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando, mesmo sendo fraco, eu não nego a palavra do Senhor, eu guardo a palavra do Senhor e não nego o nome dele, eu reconheço como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Olha o que diz aqui. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Na introdução da pregação eu falava, há um mal batendo a porta. Há muita coisa acontecendo no mundo. 2020 vai ficar marcado na história, pessoal. Né? O mais experiente por mais experiente que sejamos, ninguém nunca viu algo igual. Mas, independente do que está acontecendo agora, do que vai acontecer no que vem, nós temos que guardar o que nós temos. Nós temos que entrar por essa porta e começar a viver essa novidade de vida. Pastor, eu já entrei, glória a Deus pela tua vida. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Olha esse último versículo que lemos. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Persevere, pessoal. Não aceite, não. Ah, pastor, mas está ficando difícil as coisas. Já nem sei mais o que fazer. Ai, pastor, eu estou desesperado, eu estou desesperada. Eu vejo pessoas falando, eu vou embora para o Brasil porque aqui não resolve mais. Eu vejo pessoas que estão no Brasil e falam, eu tenho que ir para a América porque no Brasil não dá mais. Eu vejo pessoas que falam, não dá para ficar casado mais. Eu vejo pessoas, eu vou sair do emprego porque... Não, pessoal. Podemos mudar de um país para o outro. Podemos sim mudar de emprego. Podemos sim viver coisas diferentes. O que não podemos é deixar de guardar a palavra de Deus. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Terminando, pessoal. Glória a Deus. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando conosco, pessoal. Entre por essa porta, você que não entrou ainda. Quem está aí na igreja, geralmente, são pessoas que já aceitaram Jesus, mas tem muita gente que me assiste pela internet. Essa porta está aberta, está escancarada para você. Entre logo. O que você está esperando? Nós temos vivido dias, pessoal, onde do nada você recebe ali, né? O Facebook mostra muito isso. Estou de luto. Pessoas têm partido assim toda hora. Eu digo, enquanto eu estou falando aqui, quantos já partiram? Mas e aí? Louco, e se hoje pedires a tua alma, para onde irás? Que possamos permanecer em Jesus, que possamos guardar a palavra dele, que possamos guardar o que temos, o quê? Aquele que já é salvo, guarde a salvação, para que ninguém rouba a tua coroa. Eis que venho sem demora. Desde quando eu era criança, eu ouço, Jesus está voltando. Quando a gente fala assim, balela, né? Jesus está voltando há tantos anos. Mas quantos que já foram para ele? Quantos que nesse passar, né, ele já recolheu? Me lembro que eu era criança, meu pai falava isso, Jesus está voltando. Meu pai completa hoje 87 anos, hoje, exatamente a data de hoje. Mas está velho, Jesus não voltou para ele ainda. Mas eu já perdi irmão com 55. Jesus já voltou para ele. Ninguém, né? Ele podia pensar assim, depois que o meu pai foi embora, eu vou aceitar Jesus. Só que Jesus voltou para ele bem antes. Que possamos viver salvação.
Que possamos guardar o que temos, para que ninguém tome a coroa. Pastor, mas eu não tenho necessidade de salvação, não. Eu tenho muita necessidade aqui nessa terra, sim. Nós lemos Isaías 1 até o versículo 18, 19, diz: se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para você aqui também. Mas semana passada estudávamos sobre a alma. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como o bem vai a tua. Isso aí eu tenho me dirigido muito a falar de salvação, pessoal. É tempo de pregar salvação e é tempo de viver salvação.